Sejam bem-vindos ao podcast Conexão Bariátrica, um podcast para dar clareza sobre assuntos bariátricos. Eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista. Eu sou Carlos Armando, cirurgião bariátrico. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o que faz parecer que você nem fez a cirurgia bariátrica. Doutor Carlos, você deve escutar assim das pacientes: você me operou mesmo? Tem certeza que você fez a bariátrica aqui dentro de mim? Conta aí um pouquinho sobre isso. Bom, isso aí é um assunto que nos surpreende às vezes, né? Não é sempre que acontece, mas nos surpreende às vezes a paciente que chega surpresa e fala assim: doutor, o senhor me operou mesmo? Então, isso é uma pergunta que a gente recebe com frequência e até me surpreende, né? E o que faz, né, essa paciente achar isso, né? Aí vai depender de várias coisas, né? Tem gente que tem um limiar de dor mais baixo, que tem gente que tolera muito bem a dor. Mas, assim, com as cirurgias hoje minimamente invasivas, né? Cirurgia por vídeo, a gente infiltra anestésico também, joga a solução dentro da cavidade, dentro da cirurgia, que faz diminuir a dor. A anestesia hoje é muito evoluída. Então, vez por outra, a gente surpreende uma paciente que a gente vai, às vezes, à noite lá passar a visita, ela já está andando, já pergunta se operou, já fala que já está tomando líquido tranquilo. Então, para a gente ver o progresso, né, da cirurgia bariátrica. No passado, nossa, paciente para UTI, assim, passava vários dias na UTI, não andava logo com frequência rápida. Então, era uma recuperação mais lenta, toda vez se usava dreno, no passado era uma cirurgia de corte. Então, hoje, a gente vê a evolução, né, da cirurgia bariátrica, cirurgia por vídeo, hoje a gente já fala, está em cirurgia robótica. E isso é muito legal, porque uma cirurgia, vamos dizer assim, de grande porte, mas que é bem tolerada pelos pacientes, né? Então, é algo que nos deixa confortável, deixa o paciente confortável, a gente dá exemplos, mostra, estimula a andar. Então, com frequência, a gente vai se deparar com isso, né? Legal. Acho que tem a ver, assim, com a capacidade de adaptação, né? Como você falou da dor, né? Então, a tolerância à dor, mas também tem a adaptação à dieta, né? Então, ela bebe ali o líquido com facilidade, ela tem facilidade de andar logo no pós-operatório, tem disposição. Então, acho que é muito, assim, essa adaptação que ela passa, né? E aí, também tem dois lados da moeda. Tem essa parte boa, né? Então, ela sente que ela não fez a cirurgia bariátrica porque ela tá bem, ela anda, ela come e tá tudo bem, mas tem a parte ruim, assim, eu aguento tudo, né? Então, de repente, ali a partir dos 2 meses, 3 meses, em que ela tá já evoluindo para uma dieta de vida real, uma dieta normal, em que ela teoricamente pode comer tudo, essa adaptação maior à cirurgia, essa adaptação fácil à cirurgia, de não ter dumping, de não ter hipoglicemia, de não passar mal, de aguentar certo volume, e isso pode ser um perigo também, né? É verdade, até porque a gente sabe que no início da cirurgia a gente não pode forçar, né? A gente não tem lá nossas emendas que ali estão em fase de cicatrização, então tem que ter um certo cuidado. Então, eu me recordo recente de uma paciente que eu fui dar alta para ela, queria dar alta para ela à tarde, ela já quis ir embora, porque ela tinha que dar de mamar para o bebê. E aí ela começou a subir, descer escada, já foi no supermercado logo no primeiro dia. E aí esse tem um outro lado da moeda que a gente precisa ter um certo cuidado, porque é um pós-operatório, né, que exige ali um determinado cuidado. E isso é muito importante porque hoje, né, a importância ali da preparação da cirurgia, né, de ter a nutricionista já orientando o paciente, sabendo o que ele vai fazer antes, durante e depois da cirurgia, isso ali gera um grau de entendimento, né, muito bom e, na maioria das vezes, fica fácil, né, do paciente lidar. E aí o nosso cuidado ali, o nosso papel é de alertar ali até que ponto ele pode ir, né, para não extrapolar também, né? Perfeito. Não se sentiu super-homem ou a super-mulher e passar do ponto, né? Exatamente, isso aí. Na minha concepção, Flávia, o melhor resultado para o paciente bariátrico é, primeiro, ele conseguir emagrecer, né? A gente sabe que ele tem um potencial de emagrecimento, então é ele conseguir chegar naquele potencial, e a gente sabe que isso ocorre geralmente até 1 ano e meio, 2 anos da cirurgia bariátrica. Ele conseguir manter esse emagrecimento, ele conseguir manter esse peso magro, sem perder a saúde, sem ter aquela cara de doente, né? Então, com saúde, com disposição, com corpo definido, se for o caso. Para ti, qual que é, o que se acrescenta aí nessa lista? Bom,
Para mim, eu acho que a gente tem que colocar a expectativa versus a realidade. O paciente tem que saber até onde ele pode chegar, onde ele quer chegar, né, com o processo de emagrecimento. E muitas vezes o corpo definido em si não é algo que o paciente quer chegar ali. Não é o perfil dele, não é o biotipo que ele atinge, o biotipo hoje do Instagram, né, que a gente abre o Instagram, todo mundo está na academia malhando, etc. Então, muitas vezes eu vejo o paciente, ele quer ter mais saúde, ele quer acordar bem, ele quer ter disposição, ânimo, ele quer sair para o shopping, comprar roupa, ele quer se sentir mais à vontade, ele quer se reintegrar na sociedade. Então, na minha cabeça, a cirurgia bariátrica, ela é isso, né? O emagrecimento, a saúde. E muitas vezes o paciente ele não quer ter o corpo hiper definido, porque a rotina, o dia a dia, depende muito do trabalho. Ter o corpo definido é muito danoso, então não é fácil, né, ter o corpo definido, só os modelos sofrem, né, para ter o corpo hiper definido. Eu acho que o foco da cirurgia é a saúde. Então, toda vez que a conversa no consultório vai por esse lado, eu acho que a gente tem que tentar buscar entender o que o paciente, onde ele quer chegar com a cirurgia bariátrica, colocar ali a realidade dela, do quanto que de peso a gente espera perder. Nem gosto muito de falar de meta assim específica. A gente, lógico, tem uma meta que a gente vai analisando a progressão do paciente, mas eu acho que no meu entendimento a gente tem que colocar ali a expectativa do paciente e colocar ele dentro do tratamento. Então ele tem que se apossar do tratamento dele, tem que fazer parte do tratamento dele. Não é achar muitas vezes que só a equipe que vai coordenar ele. Se a equipe coordenar e não tiver ali a força dele, o entendimento, ele se apossar mesmo do tratamento dele, ele não vai progredir. Então, no meu entendimento, além disso que você falou, a gente tem que buscar esse lado aí da realidade, né? Do que a gente pode chegar, do que a gente quer chegar e aonde a gente quer realmente chegar e se é possível ou não. Porque muitas vezes a gente quer uma coisa, mas às vezes não é possível, né? Então, tem vários exemplos aí que a gente pode dar. Vamos falar, por exemplo, uma analogia, um paciente que tem ali, ele quer fazer um transplante de cabelo, ele não tem cabelo nenhum nível de calvície muito alto. Ele vai conseguir chegar num cabelo aí... O careca total, né? O careca total não vai conseguir chegar onde ele, se ele quiser. Então, o cirurgião deve botar para ele a expectativa e a realidade que ele pode chegar. E aí, isso é muito importante para não gerar frustração. Diferente de quem tem uma entradinha, assim, né? E vai Exatamente. fazer um transplante. Aí, esse pode, sei lá, buscar, perguntar se ele consegue, né, ter um cabelo grande. Então, aí é diferente. Então, isso é um lado aí que a gente tem que trabalhar sobre onde a gente consegue chegar com um determinado tratamento, seja ele qual for. Seja com dieta, mudança de estilo de vida, tratamento clínico ou cirúrgico. Medicamento. Aí a gente precisa saber. Tem estudos que já mostram quantos por cento perde com a cirurgia, mais ou menos, com um tratamento clínico também, mais ou menos. E aí, onde eu posso chegar? Lógico que a gente vai ter aquele resultado, né, que extrapola, né, a expectativa, né? Então, a gente sempre encontra, né? Então, mas aí isso não é a regra, ele pode virar fora da curva, né? Cada um parte de um ponto, né? E aí, a partir daquele ponto, daquele perfil, a gente vai criar uma expectativa de acordo com o que a gente já sabe que o potencial de cada tratamento, né? Só retomando a história do corpo definido, né? Quando a gente fala de corpo definido, muita gente entende que é o corpo malhado, o corpo bombado. E, na verdade, assim, a nossa concepção de corpo definido ela é um pouco mais leve, né? Por isso que eu sempre gosto de reforçar esse conceito. Então, a concepção do corpo definido da musa Bari é aquele corpo magro que tem as curvas, né? Aquele corpo em que ela coloca uma roupa e ela se sente bem, ela se sente empoderada e ela tá treinando, ela tá malhando e a gente está começando a ver o músculo aparecer. Então, na verdade, quando a gente fala corpo definido, não é aquele corpo bombado, e sim aquele corpo bonito, né? Mas sim, ele pode também chegar no corpo bonito, bombado, saudável. né? Pode. Assim, né? Depende do que se quer, né? Exatamente. Muito bem.
Bom, o pós-operatório recente, né, aquela fase do primeiro mês, eu acho que é uma das fases mais desafiadoras, né? A fase em que existe aquela progressão da dieta líquida, depois pastosa. Então, a gente vê que é uma fase que gera muita ansiedade, né? O paciente tem muitas dúvidas e, às vezes, ele não tem, né, como tirar aquelas dúvidas e ele tem muito medo de testar novos alimentos. Quais são os principais desafios que você, como cirurgião, já observa nessa fase? E como é que os casos de sucesso, esses casos, né, que parecem que nem operaram, como é que eles lidam com essa fase? Bom, a gente sabe que essa fase é uma fase ali que gera uma certa ansiedade, né? Porque o paciente ele vai estar acostumado a comer, sei lá, 1.500, 2.000 calorias, e ele vai passar por uma fase de restrição bem importante ali, diminui muito o número de calorias. Então, uma das coisas importantes é a gente trabalhar com ele desde o início. A nutricionista ela é bem atuante, que ela já vai mostrar para ele como vai ser a fase da dieta. É importante ressaltar aí que nessa fase, a cirurgia, os hormônios da fome, saciedade vão estar bem equilibrados para controlar esses impulsos do paciente. Então, ele vai conseguir tolerar isso de uma forma bem fácil, vamos dizer assim. Lógico que ele fica ali muito com a vontade, com o costume dele, né, de querer estar comendo o que ele habitualmente comia. Mas se ele tem ali um preparo, né, com a equipe, com a nutricionista, até o cirurgião, tirando algumas dúvidas, ele vai conseguir lidar bem com isso. Então, o paciente que já vai para a cirurgia sabendo que ele vai fazer antes, durante e depois da cirurgia, ele vai lidar com mais facilidade. Agora, assim, isso é importante a gente falar porque muitas vezes o paciente está com tanta vontade de marcar a cirurgia dele que ele atropela determinados passos. Ele esquece que é importante perder peso antes de operar, que é importante tomar suas vitaminas direitinho, ele está tão afim de operar que isso acaba atropelando ele. Então, acho que o ponto principal aí nesse sentido é a gente esclarecer, colocar um exemplo que eu sempre dou assim, tenta fazer uma dieta líquida sem a cirurgia para ver se a pessoa consegue. Ela não consegue. Chega uma hora que ela vai bicar todo mundo, ela vai se aborrecer, vai falar, não quero mais fazer isso. Mas com a cirurgia, ela vai conseguir lidar, porque os hormônios ali vão estar muito ativos e vão conseguir controlar os impulsos, a fome, a saciedade vai ser mais precoce. Então, a gente consegue com a cirurgia fazer isso, né? Aproveitar ali a fase de cicatrização para não forçar ali as nossas emendas, a nossa costura, os nossos grampeamentos. E aí o paciente que vai conseguir pegar essas informações da nutricionista, ele já vai saber o que fazer antes, durante e depois da cirurgia, esse vai lidar melhor. Então, o paciente que está muito a fim de operar, mas ele esquece dos passos, esse a gente pode ter alguns imprevistos, né? Algumas coisas que podem acontecer que a gente pode ficar até preocupado, né? Como já teve inúmeros exemplos de pacientes que ligaram e falaram que tinham comido uma banana logo no primeiro PO, mas por desatenção até. Então, qual que é o ponto principal que eu vejo? É colocar a pessoa no foco. Então, quando a pessoa está no foco, está bem concentrada, ela vai conseguir lidar com tudo. Ela vai saber o que ela vai fazer, ela não vai sair do foco. Agora, se a pessoa está totalmente desatenta, também a pessoa que não tem apoio, né, familiar, etc., essa vai tender a sair ali das nossas orientações, vão esquecer das nossas orientações. Então, esse ponto aí é um ponto-chave, a gente sabe que a gente consegue lidar bem com isso, o paciente consegue lidar bem desde que ele esteja bem habituado ali na preparação. Acho que o foco de tudo é a preparação. Você falou em hormônio e eu tenho que comentar, né? Então, assim, a gente diz, né, até que é mais fácil o paciente fazer a dieta, pós-operatória do que a dieta pré-operatória, porque a gente sabe que as nutricionistas orientam muitas vezes, né, uma dieta líquida, líquido-pastosa no pré-operatório, na semana pré-operatória. O objetivo disso é também ir adaptando já o paciente, mas principalmente tentar ter uma perda rápida de peso para tentar reduzir gordura hepática e facilitar o procedimento cirúrgico para vocês, né? Só que a gente sabe que os pacientes têm, né, uma certa dificuldade de fazer essa dieta pré-operatória, justamente porque o cérebro ainda está inflamado, ele está vivenciando ali a obesidade.
totalmente diferente do período pós-operatório. Então, o período pós-operatório, ele tem uma dieta inicial mais restrita do que essa dieta do pré-operatório, porque é uma dieta líquida completa, né? Pelo menos ali na primeira semana. Só que ele consegue encarar melhor essa dieta do pós-operatório, porque ele já está com os hormônios ali, né, em liberação, no sentido de favorecer ele passar por essa fase de dieta líquida, porque ele está totalmente sem fome, ele tem pouca fome, então ele está com uma saciedade muito, muito alta, e aí ele consegue facilmente passar. Claro que, né, racionalmente é difícil a gente entender que a gente vai tomar golinhos, né, copinhos de café de água ou de caldo, né? Isso aí, assim, é um pouco difícil para qualquer pessoa. Mas quando ele está com o hormônio favorecendo, um perfil hormonal ali, um ambiente hormonal favorecendo, isso se torna um pouquinho mais leve, né? Exatamente, aí fica mais fácil ali. Um e os hormônios aí, o que é bem famoso é o GLP-1, né? Que todo paciente já sabe, já conversa sobre GLP-1, isso. GIP. Muito bom. Olha só, existe um perfil ideal de paciente que você avalia já no pré-operatório e que você fala assim, esse paciente vai evoluir bem. Esse paciente é o paciente que vai dizer para mim que parece que nem operou, que ele está muito bem adaptado. Bom, existe, assim, um paciente que a gente já, nas consultas, né, percebe que ele pode ser um perfil ali que vai ter um excelente resultado. Então, normalmente é aquele paciente que gosta de fazer atividade física, é o paciente que vai nas consultas, é o paciente que pergunta, que enrusta as orientações da nutricionista, que consegue analisar o seu comportamento, é aquele paciente que sabe ali, que fala, muitas vezes sem a gente perguntar se ele tem que ele tem um perfil de comer quando está, por exemplo, assim, estressado, tem alguma coisa que passou um estresse no trabalho, ele vai e come, brigou em casa, ele vai e come. E ele nos conta. Então, esse paciente aí que se conhece e que vai nas consultas, já gosta de fazer atividade física, então é um paciente que a gente já vê ali um potencial que vai ter um bom controle. Salvo outra coisa também, é o paciente que não tem uma obesidade muito severa, né? Então, é um paciente ali que também não tem um hábito compulsivo excessivo. É um paciente que a gente espera que tenha um melhor resultado ali com a cirurgia. É lógico que eu quero sempre ressaltar que muitas vezes a gente é surpreendido. Então, chega o paciente que veio com o marido, com a esposa que trouxe ele na marra, que ele não quer de jeito nenhum vir para a consulta. Mas aí, quando a gente vê no pós-operatório, esse paciente deslancha. E quando eu já encontrei alguns pacientes na academia que não queriam fazer a cirurgia. Então, tem certas coisas com o processo da cirurgia, do emagrecimento, que vão nos surpreender. É lógico que a gente percebe ali, muitas vezes, um perfil que tem maior chance de ter um melhor controle da obesidade. Mas muitas vezes a gente é surpreendido. Não sei se tu percebe isso aí também. Não descarta, né, aqueles casos em que tinha tudo para dar errado e não dá, né? Dá certo, acaba dando certo. Carlos, eu escuto alguns mitos sobre a bariátrica, né? Algumas crenças que os pacientes têm geralmente antes de fazer. Uma delas é que a bariátrica vai ser uma prisão, né? Que ele vai estar preso ali depois da bariátrica, cheio de restrições e tudo mais. E a gente, né, com a experiência que a gente tem acompanhando muitos pacientes antes de operar e muitos pacientes depois de operar, a gente vê que é exatamente o contrário, né? Esses pacientes, eles têm muito mais liberdade depois que eles fazem a bariátrica, muito mais do que eles tinham antes na fase de obesidade. Uma outra coisa que eu escuto muito, um outro mito, uma outra crença, é que eles vão perder o prazer de comer. E, na verdade, não só os estudos, mas na prática mesmo a gente vê que o paladar do paciente que fez bariátrica, ele fica muito mais aguçado. Então, ele consegue perceber muito mais os diferentes sabores, né? Me conta, assim, se você já escutou algum mito, alguma crença, me conta um pouquinho aí sobre esse assunto. Bom, tem vários mitos, né, que a gente ouve quando a gente lida com a cirurgia bariátrica, que muitas vezes gera até ali um paciente fica meio arredio com a cirurgia, e às vezes aí eu falo sempre que às vezes a cirurgia bariátrica ela é construída, né? Porque às vezes na primeira vez o paciente vai lá para tirar as dúvidas, depois ele some, depois ele volta, salvo alguns que já estão bem decididos. Mas sim, um grande mito da cirurgia bariátrica é que achando que o paciente nunca mais vai poder comer normalmente. Então isso é uma coisa que a gente escuta, e na verdade isso aí é um mito mesmo. A gente vai ter ali no período inicial ali uma restrição,
que vai sendo progredida ali a dieta, né? Depois vai para o pastoso, depois ela vai para o semissólido, e aí o paciente já começa a comer normalmente, é lógico que a gente vai precisar de alguns cuidados, vai depender da técnica cirúrgica, mas a gente vai precisar de alguns cuidados, principalmente no início, porque a gente sabe que o doce ele vai ser muito facilmente absorvido, então a gente vai precisar ali de o paciente evitar ali os carboidratos simples, né, porque eles vão ser muito facilmente absorvidos. Existem algumas regras, né, a serem seguidas, mas são regras que dão liberdade, né? São regras que não restringem, Exatamente, né? ele vai poder comer normal, com o passar do tempo ele vai se adaptando cada vez mais, e aí ele vai sabendo a melhor forma de lidar com isso. Outra coisa que é muito importante falar, assim, que é um mito mesmo que a gente tem que tirar, é que o paciente que faz cirurgia bariátrica, ele vai ficar com aspecto de envelhecido. Então, isso aí é um mito total. Lógico, assim, a gente tem que fazer algumas considerações. Por exemplo, um paciente que tem 50, 60 anos. Então, a pele dele, o colágeno dele é diferente de um jovem de 18 anos. Então, naturalmente, ele já vai ter um processo de envelhecimento da pele. Esse vai precisar de um cuidado mais específico ali com a dermatologia, né, para ter um controle, eventualmente cirurgia reparadora, etc. E aí vai precisar de um tratamento ali efetivo. Mas isso está muito relacionado porque as pessoas elas associam o emagrecer a alguma doença, né? Quando é o contrário, né? Então, o que a gente vai precisar é que esse paciente tente ali no segmento perder peso de uma forma lenta e gradual para que não aconteça determinadas alterações na saúde. Por exemplo, perder muitas vitaminas, perder muita massa muscular. E aí esse vai ser algo que ele vai poder demonstrar ou vai poder transparecer algum grau de doença, né? O paciente que perdeu peso de uma forma totalmente desordenada. Então, são dois mitos que eu considero que a gente vê muito, né? Um está relacionado que não vou mais poder ter liberdade de comer, vou perder o meu prazer de comer. Isso aí definitivamente não é verdade. Né? Como você falou aí, o paladar fica muito aguçado, né? Muitas vezes, às vezes até de um remédio que a gente passa, uma vitamina, ele já fala, não, quero trocar porque está muito doce. E eu até provo às vezes, mas eu não acho doce também. E não aí acha tão doce, não né? acho tão doce. Porque talvez não mas tenha o o paladar paladar tão sensível, a gente tem né? que poder conseguir, né, entender, né, chegar qual é o paladar que esse paciente se tornou ali. Às vezes o azedinho vai entrar melhor, o limão. Então, e o outro que a gente já falou é o associar ali o emagrecer ao envelhecimento. E aí tem algumas pacientes que até mandam, olha aí, eu estou velha depois da cirurgia bariátrica, que está com um aspecto de que está bem, parece uma moça. Ela né? se sente velha? Não, ela brincando, né? Ah, Ela tá. manda brincando, olha aí, eu envelhecida depois da cirurgia bariátrica. Entendi. E aí quando a gente vê, tá É a igual crença, né? uma menina. Então são coisas assim, tem muitas outras coisas ali que a gente pode falar. Um deles é achar que ele vai sempre ter diarreia depois da cirurgia bariátrica, é outro mito. Lógico, a gente tem que ter um controle maior ali de gordura, fritura, condimentos, óleos, principalmente no início. São algumas intolerâncias, né, Que que pode acontecem. desenvolver intolerância à lactose também inicial, que tende a ser transitória, mas a intolerância à lactose ela vai acontecer também fazendo ou não a cirurgia. Tem muita gente que desenvolve intolerância à lactose com o passar do tempo, se na prática a gente mesmo sem fazer exame percebe quando a gente tira a lactose em excesso. Melhora, né? Sintoma de gases, etc. Flatulência, né? Então, são coisas que tem muito mito em cima da cirurgia bariátrica. Então, eu penso que a cirurgia bariátrica ela fala muito mais de saúde do que doenças em si, mais de controle da saúde. Então, é possível emagrecer depois da cirurgia bariátrica sem tanta flacidez. É possível ter um corpo definido. Isso sem dúvida. É possível sim. Muitas vezes, a depender ali do grau da obesidade do paciente, do quanto que ele perder, ele vai precisar ali do apoio da cirurgia plástica, né? Mas vai depender muito de onde ele quer chegar, né? Mas é possível sim. Tem vários pacientes que estão com o corpo definido, que enrustiram a musculação. A musculação é a chave aí de uma manutenção, né, da massa magra. E aí, para poder ter o controle do peso e chegar ali no muso bari, na musa bari, né, como você fala. E a nutrição, acima de tudo, né? Lembrar que colágeno é proteína. Então, por isso que a gente discute tanto bater a meta de proteína, né? Bater a meta de proteína tem inúmeros benefícios, mas um deles é para que a gente tenha colágeno suficiente para a pele, né? Para a pele, para o músculo. Exatamente. Quais são as mudanças de estilo de vida cruciais após a bariátrica para que, né, se tenha um resultado desses de parecer que nem operou?
Aí eu acho que vale não só para a bariátrica, como para a saúde, né? Que é mudar o estilo de vida, mudar a relação com a comida. Aí o exercício físico tem que estar muito presente, a musculação. E o paciente tem que ajustar o sono também. E enrustir uma mentalidade de resiliência, de enfrentar obstáculos, de seguir com a equipe multidisciplinar. Então, o paciente que faz isso, que ele tem uma preparação adequada, que enruste o processo de cirurgia bariátrica, que ele enruste a maneira saudável na sua vida, esse paciente com certeza vai ter maior chance de ter um controle da obesidade. Então a gente tem que lembrar aí um ponto que é muito importante, porque a pessoa tem que entender que a obesidade é uma doença mesmo, que ela é crônica, progressiva e tende a recidivar. Então, esse paciente vai passar por vários momentos, porque a vida ela é um sobe e desce, então não vai ser sempre uma reta. E aí, se ele conseguir enrustir esses processos, ele vai conseguir ir numa manutenção ali, numa reta mais fácil. Saber lidar com esses desafios, né? Que Agora, todo mundo tem, na verdade. se ele não enrustir isso, ele vai ter muito mais dificuldade, né, de lidar. Sabe o que eu penso? Assim, às vezes, quanto mais o paciente tem entendimento sobre o processo, mais ele se tranquiliza. E ele precisa dessa tranquilidade para ele avançar, né? Porque se ele está ali cheio de dúvidas, cheio de inseguranças, e ele tem um problema na vida dele, um problema como todos nós temos, né? Seres humanos, ele não vai conseguir lidar com aquilo bem, né? E a primeira coisa que ele vai abandonar são as orientações, né, do processo bariátrico. Então, acho que isso da gente, né, sempre bater o preparo. Outra coisa também que eu percebo, assim, quando o paciente ele tem um nível de entendimento mais alto, quando ele vem para consulta, ele vem com dúvidas muito mais inteligentes, né? Então, o nosso papo com ele eleva de nível. Quando o paciente assim, não está preparado, quando o paciente tem muitas dúvidas sobre o processo, quando ele não fez aquele dever de casa, quando ele não se preparou, ele não pesquisou, não estudou, não conversou com outras pessoas que fizeram, ele vem com dúvidas muito básicas para a consulta. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que primeiro, né, assim, resolver aquelas dúvidas básicas e talvez a gente nunca consiga elevar o nível da conversa. Então, né, imagina, um paciente, né, que passa com o médico, se ele passa muito com o médico, se ele passa uma vez por mês com o médico, que já é muito, quanto tempo ele vai perder ali resolvendo dúvidas básicas? E às vezes é o tempo crítico, é o tempo do primeiro ano dele da bariátrica, né? Se ele tivesse conhecimento, se ele tivesse se preparado, ele poderia elevar o nível da conversa, aplicar aquilo na prática dele e já ter os resultados mais importantes desde o início, né? Então, também isso faz diferença no resultado final, no resultado que a gente chama de ao final dos 2 anos, né? Que é quando ele tem ali aquele processo de emagrecimento mais exuberante. Exatamente aí que você falou. Então, acho que o ponto crucial é entender que a obesidade realmente é uma doença e que, independente do que aconteça na vida dele, ele tem que manter as orientações. Por exemplo, o paciente que tem uma doença da tireoide, ele não vai deixar de tomar o remédio da tireoide dele nunca, né? Pode, faça sol, faça chuva, se ele fica gripado ou não, ele vai ter que tomar o remédio da tireoide dele. E em relação à obesidade é a mesma coisa, ele vai ter que manter o tratamento da obesidade para sempre, senão ele vai ter um descontrole aí mais fácil, né? Medicamentoso e não medicamentoso, né? Exato. Bom, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente tem dificuldade de fazer, né? A gente tem dificuldade de colocar em prática e de continuar fazendo. Alguma dica para a gente manter essa motivação? Eu acho que a dica principal aí é o paciente se engajar com o processo, né? Ele está ali vendo passar ali o emagrecimento dele, ele pode fazer o seu recordatório fotográfico, ele pode conversar com outros pacientes, ele pode participar de grupos, participar de educação continuada. Então, hoje a internet está aí para isso, né, para facilitar ali o nosso entendimento. Hoje a gente consegue entender, o conhecimento hoje ele é público, que no passado não era. Então, eu acho que uma forma de manter a motivação é seguir com a equipe, participar de grupos, participar de eventos, tentar entender cada vez mais sobre cirurgia bariátrica, obesidade, dar depoimentos, estimular as outras pessoas também, aprender com as outras pessoas, compartilhar ali o que vem passando, qual a comida ali que tem mais facilidade, que tem mais dificuldade. Eu acho que indo por esse lado, vai ser mais fácil ali se manter na motivação.
Então, lógico que isso é muito variável, muito relativo, não tem receita de bolo. Quem dera que a vida fosse uma receita de bolo, era fácil, né? Porque daí eu ia dizer assim, olha, a tua dieta é essa sempre dá certo, mas dá certo para um, não dá certo para outro. Tem gente que se dá bem com jejum intermitente, tem gente que se dá bem de comer a cada 3 horas. Então não vai ter uma receita de bolo, mas na prática a gente percebe aquele paciente que está muito atuante no processo, que se motiva, que dá conselho, que aprende, que participa de qualquer evento ou algum evento que ele acha interessante, esse vai ter uma maior chance de estar motivado sempre. Está envolvido, né, com o processo. E quanto mais ele se prepara, né, assim, do ponto de vista técnico mesmo, de conhecimento, melhora a autoestima dele, né? E aí, melhorando a autoestima, ele consegue progredir ainda mais. Tem que malhar todo dia? Todo dia seria bom, né? Se malhasse todo dia, mas Eu nem não sempre malho é todo dia, possível, eu não né? consigo. Então, acho que tem que fazer o que dá. Uma coisa importante que eu acho que é mais importante, é fazer 1% todo dia do que achar que sempre vai estar fazendo o seu máximo. Fizer 1% todo dia, eu acho que isso é o mais importante. Não é o paciente que chega na consulta e fala assim, essa semana eu não fui, eu não vou brigar com ele. Mas eu vou estimulá-lo a ver quais são os progressos que ele teve, né? Se ele conseguiu vir na consulta, se ele conseguiu, sei lá, começar uma caminhada e sempre tentar buscar estimular. Então, acho que esse é o nosso papel quanto médico, né? Quanto amigo do paciente ali, como conselho, que a gente dá conselho. Se o conselho fosse bom, né? A gente não dava, né? Mas eu acho que é uma das coisas que a gente pode sempre estimular, é perceber que fazer 1% todo dia é melhor do que todo dia eu consigo entregar o máximo. Não vai entregar o máximo todo dia, infelizmente. Entendi. Tentar melhorar um pouquinho mais, né? Tá malhando 2 vezes na semana, tá treinando 2 vezes na semana, esse programa, quando é que eu vou conseguir passar para 3 vezes? Aí depois já tá 3 vezes na semana, quando é que eu vou conseguir passar para 4, né? E assim sucessivamente. A gente sabe que a vida acontece, né? A gente tem outras obrigações, além de cuidar da saúde, que é uma obrigação muito importante, mas a gente tem obrigação de mãe, obrigação de profissional, né? A gente tem a vida acontecendo. E nem sempre dá para fazer o perfeito, mas é aquela história de não precisar ser perfeito. Na verdade, quando dá certo é quando não é perfeito. Só que a gente está sempre tentando buscar ali próximo da perfeição, mas nunca vai ser perfeito, né? E não precisa ser perfeito para dar certo. Exatamente. Tem vezes que eu me programo para ir malhar, mas a cirurgia se estendeu, precisei entrar numa urgência e aí acabou com a malhação de hoje, de amanhã, que eu já acordo cansado. Mas aí quando eu posso, aí eu volto, retomo, né? Então acho que são coisas que vão acontecer e a gente vai ter que sempre lidar com isso, não vai ter jeito. Eu vejo que você tem, né, um público muito grande, né? Você atende muitos pacientes de pré-operatório, de pós-operatório. Eu sei que você conversa muito com esses pacientes, então você tem um conhecimento muito grande assim da rotina deles, do perfil deles. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da autoimagem, né? Então, como é que esses pacientes lidam com a autoimagem, em especial esses pacientes que têm esse resultado diferenciado, que têm esse resultado assim que parece que não operou, e de que forma você acha que isso poderia ser, né, positivo ou negativo no processo? Isso aí a gente vê com frequência. Realmente, o paciente que é ali, que vai na consulta e fala, doutor, não estou emagrecendo nada. E a gente vê, né, que eu sempre gosto de falar isso, talvez todos os profissionais acabam percebendo isso, que eu vejo um paciente quando ele está emagrecendo, quando se eu percebesse ele entrando na sala, como menos inflamação, como uma ferida ali que estava inflamada, que está num processo de cicatrização. Isso aí eu não sei se todo mundo tem essa percepção, é uma percepção que eu tenho. Eu também nunca conversei muito com as pessoas sobre isso, mas o paciente não se percebe isso. Então ele vai se perceber muitas vezes numa foto, né? Ele vai se perceber quando ele coloca uma roupa que a roupa já ficou frouxa. E aí, muitas vezes, gera uma certa angústia, porque no espelho, como ele se olha todo dia no espelho, ele não vai perceber a mudança. Então, o paciente que começa a engordar, ele não percebe que ele está engordando. O olho acostuma, né, com a Ele imagem. fica acostumado com aquela imagem. Você não percebe uma mudança quando você se olha no espelho todo dia. Então, uma sugestão que eu sempre dou é fazer o recordatório fotográfico todo mês, né? Que daí sim ele vai conseguir ver uma determinada evolução, uma progressão. Eu acho uma frequência boa também, tanto para pesar quanto para fotografar, uma vez por mês. Acho que é bom. E aí, isso com frequência acontece, isso algumas vezes gera uma angústia no paciente, e aí a gente pode ter distúrbios de imagem mesmo, ele está magro, mas se vê, né, ali, como se ele ainda tivesse acima do peso.
E isso pode gerar um certo grau de ansiedade, um descontrole, um desequilíbrio emocional mesmo do paciente. Então, a gente está ali para tentar orientar, para tentar conversar, para tentar dar opinião. Então, muitas vezes eu até brinco, mas, nossa, mas você é muito vaidosa, não tem mulher, não tem jeito, é muito vaidosa mesmo. Eu falo mulher porque a maioria do público, né, é mulher, mas hoje os homens estão buscando também mais... buscando mais profissionais de saúde para emagrecer. Hoje a gente vê homens aí fazendo cirurgia plástica, em salão, etc. Mas é um ponto importante a gente tentar ali orientar, mostrar para o paciente que ele vai precisar ouvir, ele vai precisar, nas avaliações, ouvir opiniões de quem está de fora. Porque muitas vezes ele está ali só pensando ali no espelho todo dia, e aí ele vai se frustrar muitas vezes. E o contrário também, né? Assim, às vezes a pessoa está emagrecendo, está super bem, está ali dentro do que a gente espera para ela no processo, mas ela está se achando muito magra, né? Está se achando chupada. E aí também, né, tem aí um desequilíbrio ali com a autoimagem dela, né? Também tem esse lado aí do paciente que fala, mas doutor, eu já não quero mais emagrecer de jeito nenhum, porque meu pai está dizendo que eu estou ficando feia, que eu estou com cara de doente. Geralmente é alguém de fora que está falando, Alguém de né? Às fora vezes não é nem a opinião dela. que tem uma opinião dela, e aí quando a gente vai ver o exame dessa paciente, ela está sem anemia, está com uma albumina boa, ou seja, está com uma boa saúde. E aí, totalmente diferente. Aí eu até falo, olha, então esquece esse seu familiar aí, diz para ele vir aqui que eu quero conversar com ele, porque é algo que atrapalha ali no processo. A gente tem que deixar esse paciente solto para ele se sentir bem, para fazer o que ele quiser. Então, quando a gente fala, por exemplo, tenho que fazer cirurgia reparadora, não. Ela vai ter se ela quiser, se ela achar que seja necessário. Mas muitas vezes, até por esses distúrbios de imagem, ali muitas vezes é necessário. Ela se incomoda muito também ali com o que ela está vendo. Com excesso de pele, com excesso né? de pele, que muitas vezes pode incomodar, isso pode acontecer realmente. Mas aí, por isso que o tratamento da obesidade ela é multidisciplinar, né? Então, parece um jargão, né? De é multidisciplinar, mas é porque eu vou precisar de todo mundo para ter o melhor resultado, da fono, do psicólogo, do dentista, do endócrino, Nossa, do e cirurgião. sobre isso que tu falaste, eu queria mandar um recado para os cirurgiões plásticos. A gente podia até trazer um cirurgião plástico um dia para conversar. A cirurgia reparadora da bariátrica, tudo bem, ela tem um quê de estético, mas ela é muito mais funcional do que estética. Então, assim, às vezes eu fico brava porque o paciente perdeu ali 80% do excesso de peso. O paciente, né, chegou ali mais do que a meta que a gente tinha determinado para ele. E aí ele vai no cirurgião plástico, o cirurgião plástico pede para ele emagrecer 15 quilos. Ele não vai mais emagrecer. Ele chegou assim na melhor ali no melhor do resultado esperado para ele. Ele não vai emagrecer mais 15 quilos, né? E aí ele tá pronto ali para operar, mas o cirurgião plástico, eles têm a cabeça, eu até entendo, assim, o lado deles, eles têm a cabeça muito, muito estética, né? Então, para eles é assim, 99% estético, 1% funcional. E na bariátrica, eu acho que muda um pouquinho essa relação. Fala um pouco, assim, da tua visão sobre isso. Eu acho que é muito de uma conversa, né? O paciente que já saiu de uma obesidade severa, e aí ele chegou ali, por mais que ele ainda esteja classificado ali pelo IMC como obesidade, ele perdeu 60, 70 quilos. Às vezes a gente tem paciente com IMC de 28, o cirurgião plástico mandando de volta para emagrecer. Aí vai depender muito de uma conversa, né? Da gente mostrar que o paciente está com peso estável, que chegou ali numa grande perda de peso e que aqui muitas vezes a pele está incomodando, está gerando ali inflamações recorrentes. Infecção, e aí a gente vai precisar do apoio da cirurgia reparadora, como você falou aí, algumas vezes funcional, estética também, mas funcional também, né? Então é algo que a gente vai precisar conversar. Acho que a interação, hoje ela vem existindo mais. Então, recente eu fui numa conversa que tinha muito endocrinologista do Brasil inteiro e a gente vê como está mudado as coisas, né? Que hoje todos os endocrinologistas veem a cirurgia bariátrica como uma ferramenta para perder peso. Não existe mais essa competição tratamento clínico cirúrgico. Os tratamentos, eles são juntos, né? Então, aí, acho que a interação vai falar mais alto, a gente vai precisar conversar mais com o cirurgião plástico para ter o melhor resultado. Esse foi o primeiro episódio do podcast Conexão Bariátrica. Obrigada. Obrigado a você, gostei muito também do podcast. Acho que a gente precisa falar mais sobre cirurgia bariátrica, tirar dúvidas, mitos, atualizações, trazer. Então,
A gente precisa até trazer a equipe multidisciplinar toda para falar. Teremos Multidisciplinar que eu digo, teremos. trazer convidados que gostam de lidar com a obesidade, de ter o controle da obesidade. Então, para mim, é fundamental ter um podcast que fale sobre cirurgia bariátrica, sobre obesidade, que é o que a gente faz, né? E quero convidar a todos para trazerem dúvidas, comentar, compartilhar, indicar um amigo. E se quiser entender também mais sobre obesidade e cirurgia bariátrica, curtam, compartilhem e estamos juntos. O local é aqui. Obrigada.